Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, né? Que entre mais um pouco aí de pessoas. Doutora Kênia. Para a gente hoje poder ter um bate-papo muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa que vocês não tinham noção. E hoje vocês vão conseguir. Peguem aí um caderno. Já vou falando, pega um caderninho, um lápis, anota, porque a gente vai falar sobre os antipsicóticos típicos, atípicos, sobre obesidade, né, na pessoa com esquizofrenia, expectativa de vida. E vou só esperar a doutora entrar. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, né? Porque tudo aquilo que se refere à esquizofrenia nunca é demais. E aquilo que eu sempre falo aqui, né? Que hoje você deve pensar, mas o meu familiar não tá passando por tal situação. Então eu não vou assistir a live, ou eu não vou anotar nada. Hoje não tá, amanhã pode precisar, né? Então, toda a informação, ela é necessária, né, para te levar conhecimento e para que amanhã você não se veja aí em saia justa. A gente tem por hábito achar que a gente nunca vai passar por determinada situação e às vezes a gente passa, né? Assim como eu nunca imaginei que meu filho um dia fosse abandonar o tratamento e abandonou. Então, me vejo praticamente na estaca zero. E quando eu penso que eu sei tudo, eu tô sempre aprendendo. Junto com vocês eu aprendo, né? E a cada live que a gente faz, a gente sempre pega uma informação importante ou que de repente perdeu de uma outra live e nessa vai acabar obtendo. Eu gostaria muito que as pessoas, elas se sentissem mais motivadas a participarem, né? Para aprender. A doutora está entrando. Olá, boa noite. Peraí que deu um treco aqui. Ai, que susto, eu pensei que eu tinha fechado. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? E com você, tudo bem? Tô cansada, mas tá tudo bem. Parabéns aí pelo evento de hoje. Que bonito, que coisa bonita. A Achei gente tem muito que fazer. legal. Eu sempre falo que a gente, quando vai em determinados locais, principalmente voltados à saúde mental, que seja do município ou do estado, eles floreiam como se tudo fosse muito perfeito, né? A saúde mental no Brasil é um exemplo. Aqui de Curitiba, esses dias pintaram como se fosse a cidade exemplar para o mundo em termos de saúde mental. Deu até briga. E quando a gente entra com a fala, principalmente de cuidadora, mostrando através de fotos, através de vídeos, que não é nada disso, eles ficam Uhum. calados, né? Vão falar o quê? Ali é bater o técnico com aquele que tem conhecimento empírico, né? Com a mãe, no caso, com o cuidador direto. Então vai falar o quê? Vai falar que está Sim. perfeito, né? Não está perfeito, falta muito ainda, Não tá, principalmente né? no Brasil. Falta muita política de atenção, né? Voltada para esse público, né? Muito, muito. E as pessoas, elas banalizam muito e romantizam demais a esquizofrenia. Eu sempre falo, e hoje foi um dia que eu aproveitei e falei, não romantizem a esquizofrenia.
Não é um filme com fundo musical, Não, né? Que não. tem aquele fundo musical lindo e maravilhoso, cheio de ação, a vida real é totalmente diferente, né? Então, eu levo algumas coisas que impactam um pouco através de fotos e vídeos, que é justamente para que elas vejam o que a gente passa às vezes, como cuidadora, e sem aquela atenção devida que nós, cuidadores, deveríamos ter também. Não apenas o paciente, né? Mas o cuidador direto. Sim, 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 com certeza. A gente leva, né? Se depois isso aí vai se fazer cumprir, ou se eles vão mudar alguma coisa, aí já é outra história. Mas a gente faz a parte da gente, né, Kelly? Claro, claro, eu acho que é isso, né? A gente conversar, a gente falar, a gente trazer, né, todo esse conhecimento, falar sobre o assunto, aumentar a conscientização das pessoas em diferentes níveis, né? E isso tudo ajuda, né? Vai ganhando corpo, né? Até que as mudanças efetivamente elas aconteçam, né? Num nível maior, num nível mais macro, né? É, porque até pouco tempo atrás, a gente realmente quase não se ouvia falar na movimentação, né, de cuidadores de pessoas com esquizofrenia. Hoje a gente já tem um pouco mais, E né? Eu como acho que até precisa, talvez, né? E como eu acho, precisa, porque foi muito interessante aquele dia que eu participei daquele grupo de escuta, como eu aprendi. Até assim, eu quero sempre receber o convite, porque foi muito, muito, muito interessante para ver, porque assim, né, eu sou profissional da saúde, mas eu não sou cuidador. Então é muito bom a gente poder ouvir esse lado também, né? Entender o que que se passa para poder intervir, né? Poder aliar a teoria com a prática, né? Senão também não vale de nada, né? porque geralmente quando a mãe, principalmente a mãe, vai às vezes numa consulta ou vai num CAPS, né? Eles acabam não levando muito a sério o que a mãe fala, né? E eles É se mesmo? esquecem que o cliente, né, na verdade, é porta-voz do paciente. É, sim. É. Eles não falam se de repente está tendo alguma alucinação, se está tendo algum delírio, está tudo ok. E tem Uhum. médico que simplesmente tem preguiça de perguntar, de vasculhar. Para você ter uma ideia, nós temos uma mãe que ela estava falando ontem no grupo que a médica deu o diagnóstico para o filho dela de esquizofrenia um tempo atrás. E agora, quando foi essa semana, ela retornou na consulta e a médica falou para ela: teu filho não tem esquizofrenia, ele é mimado. Ela falou assim: quem precisa de médico, psiquiatra é você. Aí eu falei para ela: e o diagnóstico então que ela deu há tempos atrás? Então a falha foi dela de dar um diagnóstico errado? Então ela não fez um acompanhamento clínico correto para dar o diagnóstico de esquizofrenia, ela deu por dar? Então o erro está nela. Eu falei: vocês precisam aprender a pegar o CRM e denunciar, né? Porque por mais que ela diga, olha, ela poderia ter falado, olha, analisando bem, eu acho que ele não tem o transtorno, né, da esquizofrenia, não está dentro do espectro. Pode ser que tenha aí um transtorno de personalidade, alguma coisa, a gente precisa acompanhar melhor. Eu acho que para você também se sentir melhor, era interessante você fazer um acompanhamento psiquiátrico para você cuidar da tua saúde mental. Existem mil maneiras de você falar, né? Claro, Agora, com certeza, não, foi muito inadequada, né? Sabe que eu, então, na assim, eu verdade, pergunto, eu tô num meio, assim, muito, muito competente, assim, sabe? De pessoas, de profissionais muito bons, aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? mas o hospital E... é diferente, né? Oi? O hospital de clínicas é sempre um mundo mais à parte, né? São outros profissionais, né? É, então eu não tenho essa visão, assim, do que está acontecendo por aí, né? Mas não se justifica de maneira nenhuma, né? Isso não é um comportamento adequado de um profissional da saúde, de tratar Certo, né? dessa forma. Tô Não é, não é, não. consciente. Mas, por Com isso que eu certeza. falo, todo o conhecimento que a gente leva e a importância delas participarem de, de encontros, de escuta, de lives, é justamente para elas terem informações,
para que elas se sintam fortalecidas e cheguem munidas para chegar aí. Não, não é bem assim que você está falando. Né? Porque quando você tem ali as ferramentas para você coargumentar, a pessoa vai olhar para você e vai falar: opa, não estou mexendo com qualquer uma, né? Essa daí está sabendo de alguma coisa, então já muda um pouco né, o discurso. Mas acho que dá para a gente já começar, né, Kênia? Já são Vamos lá. 8. Não quero tomar teu tempo, que eu sei também que você trabalha o dia inteiro. Desculpa, me programei para estar aqui hoje de maneira nenhuma. Prazer. Bom, então eu vou apresentar você, depois se você quiser dar uma complementada, né? Então, doutora Kênia é nutricionista, mestre em farmacologia e doutoranda em psiquiatria e ciências do comportamento humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Isso, isso aí. Isso aí. Então, Então, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco, então, sobre a importância da nutrição, qual é o papel, na verdade, da nutrição dentro da esquizofrenia, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o próprio espectro da doença, ela leva, assim, a uma desmotivação, a uma falta de autocuidado e também a exaustão de quem está cuidando, né? Às vezes a gente pode ter uma alimentação muito repetitiva, né? É o que a gente tem visto, assim, que fica mais em torno de pão, carboidrato simples, biscoitos, produtos de padaria, né? Em detrimento, às vezes, do consumo de fibras. Essa é uma análise, assim, geral do que eu tenho visto, geralmente, as preferências alimentares, né? E isso tudo, na verdade, vai levar a um déficit de alguns nutrientes que são super importantes para o funcionamento cerebral. Como, por exemplo, o complexo B, que é presente justamente. Parece que eu caí aqui. Voltei? Esteu escorregou, não chegou a cair, só escorregou e voltou. Tá. Então, justamente como o complexo B, como a vitamina A, a vitamina E. Então, esses nutrientes tão importantes para o funcionamento cerebral e também são nutrientes anti-inflamatórios, a gente encontra nas fibras, nos vegetais, nas frutas. E às vezes eu noto que os pacientes eles não têm preferência por esses alimentos. E até por desconhecimento e também por tantas atividades que a cuidadora tem, às vezes é a mãe, né, fica tão exausta que, tipo assim, faz a preferência da pessoa, né, e aí vai levando dessa forma. Se falar alguma bobagem, tu me interrompe, tá? E então, a grande questão, e assim, antes disso, né, antes de eu falar da grande questão, que é como fazer, como motivar as pessoas a ter melhores hábitos alimentares, que essa é, né, tá, a gente sabe de tudo isso, não tô falando aqui nenhuma grande novidade, né, que é legal comer verduras, que é legal comer frutas, que a gente não tem que comer tanto carboidrato simples, até aqui nenhuma novidade, mas como fazer as pessoas aderirem, né, a melhores hábitos alimentares? Eu já falo disso. Então, além disso tudo, existe a questão dos medicamentos que às vezes vão facilitar o ganho de peso, vão facilitar o craving, que é aquela preferência, aquele exagero alimentar, né? Preferência por alimentos mais calóricos, porque os medicamentos muitas vezes eles vão mexer com o sistema de recompensa, vão modificar as nossas percepções de saciedade e de fome. Então, a gente diminui o nível de saciedade, automaticamente eu vou sentir mais fome, automaticamente eu vou ir para uma ingestão maior de nutrientes, de comida, vou comer mais, e isso pode levar
há um excesso de peso, há obesidade e também o sedentarismo, né, ajuda com que a gente perca massa muscular. Então a gente faz aquela troca, que é a gente vai perdendo massa muscular e vai ganhando células de gordura. Isso faz também com que o metabolismo ele fique mais lento. Então eu como mais e gasto menos. Então tudo isso, como fazer, né? Essa é a grande questão. Acho que quando a gente conversou sobre essa live era mais ou menos isso, né? Que a gente tinha pensado em falar. Então, isso é a realidade, né, da maioria. E até quem está assistindo a live pode comentar se isso faz sentido para vocês o que eu estou falando, se não faz. Mas Comentem, sabe, que daí eu vou dando o. ontem eu Pode falar. assisti no Netflix um documentário que eu não me recordo o nome agora, mas eu acho que ele é até meio recente, que fala sobre mais ou menos o que a gente manda para dentro, né? E Uhum. ali, na verdade, fala sobre a importância do intestino, que é o segundo cérebro, né? E ali fala, então, são neurocientistas, são biomédicos, pesquisadores, e eles falam sobre os micróbios, as bactérias que tem no intestino, a importância deles. Diz que a gente às vezes abomina achando que são ruins, mas não. Né? Diz que 90% ali são bons, mas dentre essas bactérias existem as bactérias ruins, mas Sim, que elas vão entender aquilo que você consome. Então, por exemplo, consome batata frita, né? Vai chegar uma hora que aquela bactéria ruim vai falar assim: oba, batata frita. O teu cérebro vai entender, tá na hora de comer batata frita. Então, diz que a reeducação alimentar, a importância, né? E que isso pode levar até um ano para você se acostumar, para aquelas bactérias ali, né, irem se acostumando com a nova alimentação, porque diz, inclusive mostra quando você come uma. Agora não me lembro qual foi o exemplo do alimento, de como que ele passa pelo intestino. Então diz que ele vai vazando para tudo quanto é lado, vasos sanguíneos e tal. Enquanto um brócolis, por perfeito. exemplo, ele vai percorrendo o intestino assim como se ele fosse dançando e ele vai fazendo tudo muito certinho. Né? E eu achei Uhum. bem interessante, porque inclusive eles falam ali sobre a interferência dos alimentos, já que também a esquizofrenia é uma doença inflamatória, né? Sobre as questões no autismo, no Parkinson, né? Exato, Na diabetes. E eu exato. achei muito interessante Ótimo. ontem. Então, então é exatamente isso. Então, toda essa alimentação, e foi muito bom que as gurias colocaram aqui, né? Bem isso que eu estou comentando, que existe realmente uma preferência por doces, por carboidratos, né? Aí até uma moça que comentou que o uso da clozapina, depois do uso da clozapina, isso se intensificou, que são, né, os dois medicamentos mais relacionados assim com essa mudança de comportamento, a clozapina e a olanzapina. E então, assim, essa alimentação ela leva a essa autoingestão e isso vai fazer com que a gente tenha mais células de gordura no nosso corpo, de aumentar o número, né, das células de gordura, aumentar a quantidade de gordura. E isso gera um efeito inflamatório, porque eu vou recrutar uma resposta imunológica do meu sistema imunológico por conta disso. Também pela qualidade da alimentação. Isso entra no intestino e o intestino ele é responsável por 80% da nossa imunidade. Então a gente não tem, digamos assim, todo o arsenal metabólico para lidar com esse tipo de alimentação por muitas vezes seguidas por um tempo crônico, tá? Então, o que que acontece? A gente é como se fosse como esse tipo de alimentação fosse um corpo estranho. Então, casa muito bem com o que você está falando, é bem isso. Como se a batata frita entrasse e bagunçasse tudo ali. Batata frita e outros alimentos também semelhantes, né? Então, isso vai recrutar uma resposta imunológica, o meu corpo vai tentar me defender disso.
E isso, repetidas vezes, acontecendo repetidas vezes, vai gerar, então, uma resposta inflamatória, por hiperativação do sistema imunológico, porque de verdade o nosso sistema imunológico não foi feito para isso, né? Ele foi feito para nos defender de doenças, de vírus, de bactérias que causam doenças, e não de comida, né? Então, essa hiperativação do sistema imunológico leva à inflamação. E toda a modificação da microbiota, que é o que você está comentando. E aí, o que acontece? A microbiota, quando a gente não consome, né, fibras vindos de vegetais, de frutas, de oleaginosas, bebendo água, fazendo uma atividade física, a gente vai ter uma maior proliferação das bactérias ruins, em detrimento das boas. As boas bactérias, elas vão ajudar o corpo a produzir um sistema antioxidante de defesa. Essa que é a questão. Então, a gente fica na chuva, como eu digo, né? Fica na chuva, sem guarda-chuva, sem a bota, sem nenhum equipamento ali para se proteger. Porque o nosso corpo tem condições, pela alimentação e também pelos hábitos de vida, o sono, a atividade física e a água, a incrementar esse sistema natural de defesa, que é através das boas bactérias. As boas bactérias, como é que elas sobrevivem, né? Elas fermentam as fibras que a gente não digere por completo. Elas terminam de digerir as fibras que a gente não digere. Por isso que é muito importante comer fibras. Do feijão, os vegetais escuros, folhas, frutas, principalmente na forma natural, né? Quanto mais a gente mastiga, quanto mais quanto mais o alimento exige que a nossa boca mastigue, mais alimento eu vou dar para minhas bactérias boas, tá? Pode notar, um pão, um doce, a gente não precisa mastigar muito, né? A gente coloca na boca, meio que derrete, batata frita, meio que derrete ali. Então, são alimentos que não levam outros alimentos para as bactérias boas, certo? Eles vão alimentar as bactérias ruins. E aí, basicamente isso. Essas bactérias boas vão alimentar todo um arsenal, toda uma aparelhagem dentro do nosso intestino para a gente produzir esse sistema antioxidante, que são enzimas antioxidantes que vão atuar no fígado, que vão atuar no intestino, que vão atuar no corpo como um todo e chegando inclusive no cérebro. Por que é dito que o intestino é o segundo cérebro? Porque a gente tem uma conexão do intestino no cérebro, né, através de um sistema de nervos, que daí toda essa informação que é feita lá no intestino grosso chega no nosso cérebro. E aí melhora muito, né? Mas aí, isso tudo é muito lindo, né? E como na prática a gente vai fazer com que as pessoas, né, tenham aderência esses hábitos de vida saudáveis, né? Gente, insistir. É um desafio, é um grande desafio, não é uma coisa simples, não vou ficar aqui romantizando, não é do meu feitio, é um desafio e tanto, mas o que eu noto do paciente esquizofrênico, tá? Que eles têm muita vontade de melhorar. E às vezes a própria condição, os próprios sintomas da patologia deixam eles mais desmotivados. Mas quando a gente insiste, né, melhorar principalmente o ambiente, o entorno, quando quem está cuidando desse paciente consegue ter essa condição de melhorar o ambiente, o que eu quero dizer com isso? Se eu sei que se eu tenho chocolate em casa, eu vou comer toda aquela barra de chocolate, eu não tenho que ter, né? A gente precisa ir trabalhando, claro, primeiro a conscientização, a pessoa ela precisa querer mudar. Isso é muito importante, né? Precisa querer mudar. E isso são conversas com o próprio paciente, com a cuidadora, ele entender a importância de todo esse processo. Uma vez ele entendendo e querendo,
mesmo sabendo que é difícil, aí sim vai da gente fazer essas mudanças no ambiente. Então, se a gente não vai querer estar comendo a todo momento carboidrato refinado, pão e produtos de padaria, eu tenho que não ter em casa. Eu preciso fornecer outros tipos de alimento, comprar outros tipos de alimento. Daqui a pouco, uma coisa que eu gosto muito são as aulinhas de culinária. O próprio paciente fazer alguma coisa da sua alimentação, né? Tem pacientes que conseguem, né, dependendo do estado, né, conseguem cozinhar toda a sua comida, outros alguma comida. Isso tudo começou quando eu atendi um paciente de 46 anos, se eu não me engano, e a mãe dele dizia: eu fico, tenho muita preocupação, porque eu não vou durar para sempre, e eu quero que ele aprenda a se virar, né? E daí eu digo assim, não, vamos começar a fazer essas aulinhas. Então, comecei a ensinar ele várias coisas, e ele foi se motivando com receitas extremamente simples, assim, sabe? De usar uma panela, de usar uma frigideira. E foi se motivando, foi ficando feliz, vendo que ele estava produzindo aquilo. E daí, automaticamente, a gente foi trocando, sabe? Foi inserindo. E isso é uma coisa muito interessante também, a gente pensar não em excluir, não em deixar de comer. Claro, a gente precisa deixar de comer, mas sabe, usar a cabeça assim, ó, vamos inserir fibras. Então, fazer lá o bolinho de banana com aveia, que é tão simples, né? Uma receita tão manjada, mas que ajuda tanto às vezes, né? Cozinhar um feijão, cozinhar um macarrão. Quem sabe a gente vai usar agora um macarrão integral. E assim a gente vai indo, né? Inserindo o paciente nesse contexto dele produzir a alimentação dele. Claro, quando dá, né? A gente sabe que não é sempre que isso vai ser possível, mas é uma das formas da gente motivar a pessoa, trabalhar a motivação, é trazendo ela junto, né? E tem dado algum resultado aqui para mim. É bom. O meu, ele aprendeu a cozinhar na air fryer. Ele faz um monte de linguiça, pega dois pães. Ai, não adianta. E até a gente tem, né, esse problema de, às vezes, muitos anos acostumada a comer, parece sempre a mesma coisa, né? Como você ir no McDonald's, que sempre compra come o mesmo sanduíche, né? Nunca troca. E a gente acaba tendo por hábito isso, né? E com a vida corrida demais, às vezes acaba fazendo o que é mais rápido, é mais fácil, né? Perfeito. É isso que eu tenho visto, assim, às vezes a pessoa que está cuidando, né, a mãe, ou seja lá quem for, tem várias atividades, né? Além de cuidar, às vezes trabalha. Então, a gente acaba optando pelo mais prático. E aí, às vezes, se tem uma ideia de que para eu fazer uma alimentação saudável, eu tenho que mudar toda a minha alimentação. Mas aí eu quero dizer o seguinte: vamos pensar assim, eu faço pelo menos 5 refeições por dia, eu tenho 5 momentos que eu como durante o dia. Será que se eu ir mudando pelo menos no almoço, nós vamos comer saladas cruas? Pelo menos no lanche da tarde, nós vamos comer uma fruta. Será que daqui a pouco a gente ir mudando aos poucos não fica mais fácil? Porque esse pensamento também, né, de que, eu não vou agora mudar tudo, tudo, tudo. Claro, fica difícil, né? Mas inserido, porque a teoria é isso, né? Os trabalhos mostram isso, que a gente precisa ir para esse lado da alimentação, né? E como encaixar isso no dia a dia, que é tão corrido. Eu moro sozinha e às vezes para mim já é difícil, né? Então eu consigo entender perfeitamente, né, essa dificuldade. Mas a gente precisa tentar Que seja encaixar. substituir alguma coisa, né? Substitui alguma coisa ali naquele almoço, tira algo gorduroso, sei lá, né? E inclui outro mais saudável. É que eles também
são difíceis, né? Quando eles colocam uma coisa na cabeça, é aquilo e pronto. Eu não vou até falar muito, porque eu também sou assim, sabe? Eu tenho hábitos alimentares terríveis. Eu gosto de tudo que é ruim. Tudo que é ruim é comigo mesmo. Olha, adoro. Depois não sei por que que tô do jeito que tô, né? Mas, bom, Mas isso é muito interessante que você está falando, porque às vezes é isso, né? Ah, depois eu não sei como é que eu tô do jeito que eu tô. É interessante, assim, às vezes a gente não se dá conta, a gente gosta da comida e é normal gostar, tá? Eu não condeno, não, porque é gostoso. Acho que se não fosse saudável o McDonald's, eu ia querer. Não, eu ia querer comer McDonald's todo dia, eu não ia querer comer abobrinha, entende? É, é perfeitamente compreensível. São alimentos hiperpalatáveis, são alimentos pensados e estudados para ser muito bom e para a gente realmente preferir esses alimentos do que abobrinha, do que alface. Só que às vezes a gente, depois de um tempo, a gente não consegue entender assim, puxa vida, o efeito disso no meu corpo, né? A gente gosta da comida, mas não gosta do efeito desse alimento no médio e no longo prazo, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo investigar todos os comportamentos, né? Que, a comida, por exemplo, você falou uma coisa. Não, eu gosto de tudo que é ruim, tá? O que que é o tudo ruim? Ah, é o McDonald's, é o bombom, é um bolo com calda, é o refrigerante, é a cerveja, é. Então, a gente vai listar. Digamos que a gente conseguiu listar aí 30 coisas, né? Falando só de comida. Dessas 30, o que que será que dá pra gente mudar? Será que nada daria para mudar? Porque assim, ó, tem uma coisa também. A gente tem que pensar que para melhorar, a gente precisa diminuir o tamanho da porção. Não precisa eliminar. A gente pode pensar no seguinte: diminuir o tamanho da porção do que não é tão legal e espaçar mais a frequência. Não comer todos os dias, né? E aí, quem sabe eu acrescento outras coisas. e como, Então, eu trabalho muito nessa. Oi? e como você come, né? Porque quando eu pelo menos eu percebo no meu filho que ele não come, né? Ele engole e é uma coisa muito rápida. Então não dá Ah, para verdade. tempo do cérebro receber a mensagem, ó, tô satisfeito, né? Por isso que logo vai estar com fome de novo. Esse é outro Verdade. hábito, né? Verdade. Mastigar muito rápido está relacionado com obesidade. Então, além da própria medicação, às vezes, facilitar este ganho de peso, os hábitos de vida como um todo, eles também vão intensificar toda essa situação. Às vezes a pessoa não está dormindo bem, comer muito tarde. Então, não é só o que comer, né, a quantidade e tal, mas comer muito tarde está relacionado com ganho de peso. Não tomar um bom café da manhã está relacionado com ganho de peso. A velocidade da mastigação está relacionada ao ganho de peso. Pouca mastigação está relacionada a ganho de peso. Então, e toda uma questão até da higiene oral também, a gente precisa falar sobre isso, porque a digestão da comida, ela começa na boca, né? No intestino já é para a gente receber o alimento totalmente líquido. O intestino ele foi feito para receber nutriente e não alimento. Então, quando eu mastigo muito inteiro, o meu estômago, ele não, eu costumo falar assim, ó, o meu estômago não é liquidificador, né? Nem o meu, nem o de ninguém. Não tem uma coisa assim que vai mexer e triturar o alimento ali. Vai cair aquele alimento meio inteiro e as enzimas do estômago vão trabalhar na superfície daquele pedaço de alimento. Então vai acabar indo uns pedaços de comida meio inteiro para o intestino. E isso também gera uma reação inflamatória. Porque o intestino, ele é para receber nutriente, ele foi feito para absorver nutriente, a primeira parte do intestino, né?
Depois, lá para o final, claro, é a função de excreção, de excretar aquilo que o organismo não aproveitou. Então, a mastigação é extremamente importante. E a higiene oral também. Então, muitas vezes eu trabalho, além da alimentação, também a questão da higiene oral, porque isso vai ajudar até a gente perceber gosto, textura. Isso tudo vai influenciar no meu, na minha escolha alimentar. Tudo isso vai facilitar. Porque, claro, a gente é adaptável, o ser humano é totalmente adaptável. Então, a partir do momento que eu vejo por mim, se eu saio de férias, 30 dias, primeiro dia, vou comer uma pizza, no segundo dia eu quero pizza também. No terceiro também. Eu já vou querer pão, eu já vou querer na padaria, eu já vou querer tudo, sabe? É assim, a gente, como se a gente ligasse um caminho e daí vai para aquele caminho, né? Agora, o contrário também é verdadeiro. A gente também se adapta a comer mais leve, a comer mais cedo, a jantar um pouco mais cedo, a fazer alguma comidinha. Agora é inverno, aqui no sul pelo menos tá um pouquinho frio, até que hoje esquentou, mas fazer uma sopa de legumes de repente, que é uma coisa simples de fazer, né? Hoje em dia, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode aproveitar da modernidade, por exemplo, os legumes que já vêm picado, coisas que já vêm semi-prontas, né? Porque é o que as pessoas me comentam, assim, mas ir na feira, comprar os legumes, lavar, descascar, né? Então, às vezes tem lugares aqui, por exemplo, vários mercadinhos a gente encontra moranga descascada, kit sopa, né? Verdade. Até esse documentário ontem, ele mostra de um oriental, um japonês, que ele participa de um concurso de quem come mais. Uau! E Sério? ele é uma ripa de seco. Só que, assim, como ele participa desses concursos, ele, principalmente com cachorro quente, dá até agonia de ver. Ele vai enfiando um atrás do outro, ele molha Ah, num eu acho que balde eu já ali. vi isso. É uma loucura, né? Só que ele falou assim: eu posso ficar 2, 3, 4 dias sem comer porque eu não sinto fome. Eu perdi como se fosse o paladar e o olfato, não que ele perdesse, né, esses sentidos, mas ele como se ele já perdesse o gosto de sentir o gosto, né, o paladar ali mesmo do alimento e o cheiro. Então eles fazem uma pesquisa, que eles colhem as fezes, são 4 pessoas de locais diferentes, de países diferentes, cada uma um tipo de situação, né? E aí fala ali o tipo de bactéria que essa pessoa tem. Então ele fala justamente da gente não se alimentar direito, de comer rápido demais, né? De fazer as coisas tudo muito depressa. Então ali fala que vai chegar um momento em que as bactérias boas elas vão morrer, vão ficar somente as ruins que vão comer o muco, que é o que está fazendo ali a defesa, né? Para que essas bactérias ruins não se proliferem, mas vai chegar uma hora que a bactéria ruim vai comer. Então, eu achei bem legal esse documentário. Ele é um pouco assim chatinho, né? Porque para você deve ser legal, né? Porque é nutricionista, Eu mas gosto. Sim. eu achei interessante, justamente por fazer essa conexão intestino-cérebro e que a gente não leva muito em conta, né? As pessoas acabam não levando muito em conta, mas basta que a gente veja que se o teu intestino parar de funcionar uns 4 dias, já começa a ter tontura, né? Uhum. Náusea, dor de cabeça, e eles Piora o falam humor, justamente piora o humor. Mas eu preciso te dizer o seguinte, assim, ó, a gente não precisa deixar de fazer cocô, tá? Para ter mais bactérias ruins no intestino. A pessoa pode ter uma função de excreção normal todos os dias
e estar com bactérias ruins a partir do momento que ela come meio mal, né? E está inflamada, tá? Com essa Sim. a obesidade mais abdominal, essa cintura mais avantajada, principalmente com acúmulo de gordura, né, no corpo. Então, isso são sinais assim de inflamação. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal escreveu. A dieta começa no mercado, é verdade. É, Bom, hoje, eu tô lendo hoje a gente desde o tem muito início aqui, alimento industrializado, né? cidade de São Paulo, que Sara? A gente consome muita coisa industrializada, né? Exato, É, sabe que por exemplo, esses que falam que tem lactobacilos vivos e tal, ele falou que às vezes isso aí é pura enganação, né? De você sim, a comprar determinado indústria ela é muito esperta, a indústria ela não produto. vai perder nunca. Então a indústria se ligou que as pessoas estão, né, estão falando mais sobre isso, e aí já está falando sobre tipo, né, dos probióticos e lactobacilos e tudo mais. Mas não, porque, por exemplo, tem, né, os copinhos lá que é lactobacilo vivo, mas aí tu pede açúcar, gente. E o açúcar, ele alimenta bactérias ruins. Então, não. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar a comida das bactérias ruins, que são os altamente industrializados, né? Os altamente processados. Porque eu digo o seguinte, né, gente? A gente também não pode achar que a gente vai viver sem a indústria agora, né? Que todo mundo vai plantar o seu arroz, o seu feijão. Não, isso não vai acontecer, né? Então, mas tem os produtos minimamente industrializados, né? Arroz, feijão, massa, um tomate pelado, um vegetal congelado, um atum, uma sardinha, isso, a carne, né, que a gente compra, isso tá ok, né? Agora, os altamente processados são os biscoitos recheados, sorvetes, extrato de tomate, tudo que tem um prazo de validade muito grande. Então, eu tinha um professor que costumava dizer o seguinte: quanto maior o prazo de validade de uma comida, menor o meu prazo de validade. Né? Quanto mais rápido uma comida estraga, mais ela vai me fazer viver, melhor ela é para o meu corpo. Então, às vezes, pão, até um pão fatiado, eu falo assim, né? Eu digo, gente, se tu fizer um pão na tua casa, se tu pega farinha, fermento e água, e tu faz um pão e tu deixa na tua pia, tá? E aí tu deixa ali por quantos dias vai levar para mofar esse pão? E aí tu compra um pão industrializado e tu deixa fora da geladeira. Gente, tem pão que dura mais de 10 dias e fica fofinho, cheirosinho, um cheirinho, né, bom. Por quê? Porque ele é puro conservante. O próprio leite de caixinha tem muito conservante. Então, todos esses conservantes, né? Eu costumo dizer assim também que Deus, quando nos fez, vamos pensar assim, né? Quando a gente foi pensado, quando o ser humano foi criado, a gente não veio com essas funções de fábrica de conseguir metabolizar toda essa carga de conservantes, toda essa carga de aromatizante, toda essa carga de sódio, enfim, de realçadores de sabor. A gente não foi pensado, nosso corpo não. Então, tudo isso a gente inflama, porque a gente não consegue processar direito, o corpo entende como um corpo estranho, e aí faz aquela hiperativação imunológica que eu estava tentando explicar no início. Né? E tudo isso inflama, tá? E aí a gente precisa comer também produtos anti-inflamatórios. Eu quero falar sobre duas coisas Pode que eu acho assim que são extremamente importantes aqui para essa nossa fala, né, para essa nossa conversa. E eu acho que vai render até finalizar a live, porque já são 20 para as 9. Falar sobre os antipsicóticos típicos e atípicos. O que um bloqueia, né? E o que ele causa no organismo da pessoa com esquizofrenia. Vamos para os antipsicóticos típicos?
Vamos. Eu separei aqui. Então, os antipsicóticos típicos, tá? Eles vão bloquear os receptores de dopamina. Então, eles. Oi? Esses são os mais antigos, né? São aqueles Sim. antipsicóticos os mais antigos, né? Para que algumas É, mães entendam. o haloperidol, né? E alguns outros, assim, que a gente quase não. A gente vê menos, né? Isso eu quero dizer. Então, eles têm um mecanismo, né, de ação que pode levar ao aumento do apetite e mais sonolência. Então, esse aumento do apetite não é só aumentar o apetite, é geralmente aumento do apetite e preferência por carboidratos. Então, tem uma moça aqui que está falando, acho que é a Neuza, ela comentou que a clozapina mudou a preferência alimentar do filho dela. Que antes ele gostava muito de saladas e legumes e que agora ele só quer carboidratos. Então, isso infelizmente, é comum da gente ver, tá? E aí, o que que acontece? Independente se ele está utilizando, né, um antipsicótico típico mais ou menos sedativo, isso pode acontecer igual. O que que é a recomendação? A recomendação é que se faça um acompanhamento nutricional ou que o próprio médico ou profissional da saúde que está cuidando desse paciente faça um acompanhamento também do peso, do perímetro da cintura, né, do abdômen, melhor dizendo, ali passar a fita métrica naquela linha, né, do umbigo, aí faça esse acompanhamento. E quando a gente tem um ganho de peso acima de 5% de quando começa, com relação ao peso que começou o tratamento, é se pensar em se trocar, né? Se trocar, substituir, enfim. Mas aí, claro, é uma série de fatores, né, que precisam ser levados em consideração. E claro que não é simples assim, da maneira como eu estou comentando, né? Mas essa recomendação de se pensar na troca do antipsicótico é interessante. Mas assim, aí também, se a pessoa está estável, é interessante entrar num programa de reeducação, de tratamento, porque o que a gente tem um trabalho, ele é um pouco antigo, mas um trabalho lá, aqui do Hospital de Clínicas, mostrou o seguinte: pacientes em uso de clozapina e olanzapina, num acompanhamento nutricional durante o ano todo, eles perderam peso. Mas assim, é insistir, é um ano o tratamento, né? Não é assim, eu vou uma vez. Oi? Porque todas as pinas é que engordam muito, né? Quetiapina, clozapina, olanzapina. Sim, exatamente. Uhum. Tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, que foi, não sei se eu te cortei, desculpa. É que eu vi uma mãe aqui perguntando sobre o suco de uva integral. E uma vez, foi a única vez que eu li, não vou nem te dizer que era um artigo, mas isso era, não sei se foi da Associação Brasileira de Psiquiatria, numa página antiga, ou se foi alguma coisa aleatória, mas que dizia que o suco de uva integral versus clozapina, o suco ele interferia na clozapina, como se ele tirasse um pouco da potência da clozapina. Você sabe se isso tem, já que você é da área da farmacologia, se isso aí procede ou não, porque a gente sabe, por exemplo, o café, né, ele pode, né, a nicotina com a clozapina, né, altera, né, então, de repente, um suco de uva poderia, não sei. Mas é que eu Uhum. li isso muito tempo atrás, mas foi o único lugar que eu achei, eu pesquisei e não vi mais nada a respeito. Mas Uhum. às vezes pode ter sentido, né? Você Uhum. sabe alguma coisa Ótimo. ou não? Olha, eu vou dizer o seguinte, assim, ontem até eu fiz uma pequena pesquisa, claro, uma pesquisinha bem simples, assim, né, na PubMed, que é um site onde a gente dá uma olhada nos artigos,
para dar uma olhada, ver o que que tinha, assim, nos últimos 5 anos, referente à nutrição e esquizofrenia, tá? Eu não encontrei nada do suco de uva, sendo bem sincera, assim, até me acendeu a luzinha, assim, se eu encontrar alguma coisa, tanto para sim ou para não, eu posso comentar, de repente, até no grupo da escuta, né, até te dou um retorno, mas ontem, eu fiz uma pesquisa ontem para dar uma olhada para fazer essa live aqui com vocês. Não, não vi nada. Às vezes é só um que foi lá e escreveu, mas é que, Tabagismo apareceu bastante. enfim, Sim, a gente sabe, né, que mas eles também não. eles fumam demais, né? Mas a gente sabe que é uma compensação. Outra pessoa que É, perguntou o que você acha da cirurgia bariátrica na pessoa com esquizofrenia. é bastante, bastante atenção nisso, né? Porque sabe que eu nunca vi nenhum caso. Eu pessoalmente não conheço nenhum paciente, assim. Mas, claro, vai precisar ver qual é a comorbidade. A gente sempre vai pensar assim, a gente precisa tirar aquela pessoa do risco. O que coloca ela mais em risco? É a esquizofrenia? É a obesidade? Então, claro, seria uma avaliação multidisciplinar, até porque o pós-bariátrico, ele muda muito a cabeça, né? Muda a tua É, percepção. sabe que As eles partem pessoas, para o elas têm... alcoolismo, né? Oi? Muitos que fazem bariátrica partem para o alcoolismo. Sabia, né? Exato, exato. E outra, às vezes, a pessoa ela vai perder um pouco daquele prazer, e daí ela já não trabalhou outros prazeres na vida. Então, isso também pode levar a uma depressão, né? Pode levar, assim, a alguns quadros de transtorno psiquiátrico, e daí tu já tem o transtorno psiquiátrico, né? Então, eu nunca vi nenhum caso, assim. Nunca presenciei, nunca acompanhei nenhum Eu caso. O também que eu ouvi tenho falar. para dizer, assim, que é muito importante o acompanhamento terapêutico, né? Na patologia. Muito importante para a pessoa poder, né, conversar, desabafar, ter mais noção da sua própria patologia, entender melhor, né, quando é que ela como é que estão os pensamentos dela, acerca do que ela está pensando, em que momento, quais são os gatilhos. Isso é muito importante, né? Então, para se pensar numa bariátrica, a pessoa precisa estar bem em dia com a sua terapia, né? Para poder pensar E nisso. Eu assim imagino mesmo, assim. eu acho que teria que estar obesidade mórbida mesmo, a ponto da coisa ficar de um jeito que só a bariátrica. Mas eu conheço, tenho na família caso da minha sobrinha que não tinha nada de transtorno. Ela fez a bariátrica, que aliás eu não via necessidade nenhuma, eu acho que uma boa atividade física, até pela idade dela, né? Mas sabe que essa juventude hoje também está cheia de maus hábitos, né? Se eles tivessem a mesma organização que eles têm para as noitadas, para as festas, eles emagreciam rapidinho ou, sei lá. Mas ela achou mais fácil engordar para entrar para a bariátrica. Porque você sabe que Infelizmente, alguém falou, isso é. engorda para a bariátrica, né? E ela, minha filha, baixou clínica para dependente químico, porque aí caiu no alcoolismo. E tem um grande amigo meu também, que não tinha nada, também foi internado, entrou numa depressão profunda. Ele ficou, acho que, 6 meses internado no hospital psiquiátrico aqui de Curitiba e baixou o alcoolismo. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado quando você vê como um facilitador, né? Esses tempos eu falei assim, eu tô acima do meu peso, eu tava com 20 quilos acima do meu peso, agora eu tô 14, 14, consegui perder 6. E falaram para mim, por que você não faz bariátrica? Eu falei, cara, eu vou comer para fazer uma bariátrica. Eu acho que até meu biotipo, eu sempre fui magra, eu sempre pesei 57, no máximo 62 quilos, cheguei a 80 agora, sem mudar absolutamente nada da minha alimentação, absolutamente nada aqui. Mas aí entrou
a menopausa, que é uma desgraça, né? Isso aí é inimiga da mulher. A pandemia junto, Não me precisa ser, aposentei. né? Não precisa ser. A gente pode fazer uma live sobre menopausa aí para até se Ai, tiver meu mais Deus. mulheres, né, nessa situação. Não precisa Não, ser. Ela, sim, é um complicador, a gente sabe. Eu tô no climatério e já mudou muita coisa na minha vida, né? Mas ela não precisa ser. mas, Mas fala, pois eu não é, quero te interromper. mas falaram para mim, faça a bariátrica, então engorde para você poder. A minha filha, que sempre teve um peso bem mais acima, ela botou para comer. Falaram, coma para ficar mais gorda ainda, que daí fazer a bariátrica. Foi lá, o médico falou, eu faço bariátrica. Aí a psicóloga chegou e falou, não, você não vai ser aprovada para bariátrica. Faça regime, se alimente melhor, faça exercícios físicos. E na época ela emagreceu um monte, ela ficou linda, assim, sabe? Ela ficou magérrima e tal. Aí engravidou. Aí minha filha não conseguiu perder mais. E agora também já está com acho que 43, 44 anos. Fica mais difícil ainda, né? Mas Uhum. enfim, é, vou te fazer então, desculpa, a outra pergunta dos antipsicóticos atípicos, Ah, sim. né? Que você falou que são os que bloqueiam receptores de serotonina. Os típicos bloqueiam receptores de dopamina, né? É, e os atípicos, os receptores de dopamina. Desculpa, os atípicos receptores de serotonina. E daí, como consequência, a gente vai ter um aumento de dopamina, né? Então, às vezes a pessoa ela fica, como é que eu vou te dizer, ela vai ter uma tendência a ter comportamentos de que geram recompensa. Então, aí também, aí por esse caminho, pode ter uma ingestão, né, de alimentos hiperpalatáveis, como McDonald's, como frituras, como, enfim, biscoito recheado, né? Ou fumar muito, ou beber, né? São comportamentos de recompensa. É a compensação que você estava comentando. Então vamos por a pessoa que tenha depressão, né? Que justamente ela vai tomar medicamento receptor de serotonina. Ela Às vezes, vai, ela sim, tem a tendência sim, de comer mais essas bobagens para justificar as bobagens que eu como. Vamos, pelo amor de Deus. sim. Porque Às vezes, explica, sim, explica sim. para a gente, então, para que as mães possam entender melhor o que seriam receptores de dopamina e receptores de serotonina para que elas possam entender um pouquinho melhor. Elas São não sabem, algumas não sabem. neurotransmissores, né? São neurotransmissores, assim, para ficar bem simples, assim, dopamina, prazer, tá? E serotonina, alegria, tá? Então, isso. Então, ele vai bloquear, né, prazer. Então, eu vou ter um aumento do apetite como consequência, porque e a sonolência e da serotonina, a gente acaba tendo um aumento da dopamina. E daí a gente fica procurando mais prazer, prazer e prazer. Bem simples, assim, tá? Mas assim, o que eu Sabe quero dizer? O que a gente não como precisa ser refém disso, tá? A gente não precisa ser refém. Não é agora eu tô tomando esse medicamento, agora meu filho tá tomando esse medicamento, ou a pessoa da minha família tá tomando esse medicamento, e agora é isso aí. Ou até quem tá tomando um antidepressivo, agora é isso aí, eu vou ter essa preferência, eu vou engordar, é isso mesmo. Não. A cabeça, a gente precisa trabalhar a nossa cabeça, sempre. Na maneira de terapia, na forma de trabalhar mudança de comportamento alimentar, certo? E isso a gente trabalha uma sessão após outra sessão, é um tratamento contínuo, né? Como eu estava sim, comentando, aqui no hospital, que tem esse trabalho, tem vários, mas esse trabalho em específico com pessoas esquizofrênicas, usando clozapina e que emagreceram. Por quê? Porque ficaram um ano em tratamento. Em um ano de tratamento, olha quantas vezes você vai ver o nutricionista o profissional de saúde. Dá para trabalhar muitas coisas. O que a gente trabalha? O que eu busco fazer? Né? Como a gente vai trabalhar essa mudança de comportamento?
entender os teus valores de vida, entender o que te motiva, entender o que tu gosta de fazer. E O Instagram vai aí a derrubar gente nossa, vai. Oi? o Instagram vai derrubar nossa live pela Ah, primeira sim, vez na já minha vida. estamos falando demais. Mas a mensagem final é essa, gente, independente, tá, da medicação. Você não precisa ser refém da medicação, certo? Dá sim, não é fácil, mas sim dá pra gente melhorar.